Nós estamos estudando as parábolas do reino e nós, nessa noite, vamos meditar na palavra do nosso Deus sobre a parábola dos talentos. Eu peço que você abra aí comigo o texto sagrado. Nós estamos em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Eu espero que os irmãos já tenham encontrado. E eu leio, então, essa parábola que vem na sequência da parábola das 10 virgens. Caso você não pôde acompanhar a meditação da semana passada nós falamos, então, da parábola das 10 virgens. E essa parábola vem na sequência que vai falar para nós a respeito dessa vigilância, assim como nós aprendemos na parábola das 10 virgens, tá bom? Então, vamos seguir o texto a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, parabéns, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas aonde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe aquele que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é forte, é poderosa e despedaça todas as nossas intenções humanas. A Tua voz reconstrói os nossos sonhos de acordo com a Tua vontade. E essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui no capítulo 25, Jesus fala a respeito das 10 virgens e ele faz essa comparação do reino dos céus com as 10 virgens. Já aqui, a partir do versículo 14, nós temos a parábola dos talentos e o reino dos céus é comparado a esse senhor que tem muita riqueza e pede ou divide a sua riqueza com os seus servos. Na realidade, ele dá uma porção ou porções
da sua riqueza para os seus servos. E essa parábola, na realidade, ela pode ser interpretada de diversas formas, ou ela tem sido interpretada de diversas formas. Mas, basicamente, a proposta da parábola de Jesus é mostrar que há dois tipos de pessoas, dois tipos de atitude ou ações em relação àquilo que recebem do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a esse senhor que tem uma riqueza e que ele vai se ausentar do país por determinado tempo. O texto chega a dizer que ele chega a demorar muito, ele deixa os seus bens com os seus servos e ele espera, ele almeja que os seus servos venham ao menos administrar, cuidar, zelar e multiplicar aquele recurso que ele havia então deixado nas mãos dos seus servos. É muito comum as pessoas usarem esse texto para falarem a respeito de talento, no sentido de talento como uma habilidade que a pessoa tem para qualquer relação, por exemplo, com a obra de Deus. Então, quando você vê, por exemplo, um músico com muito talento, mas que ele não está engajado, envolvido na igreja, logo as pessoas falam assim, olha, ele está escondendo o talento. Quando você se lembra de um professor que tem muita qualidade, que tem muita competência, que tem muita didática para ensinar, mas que não está lecionando na escola bíblica, não está engajado na igreja, logo a gente tem essa visão de falar que essa pessoa está enterrando o talento. Quando você lembra de alguém que tem o dom da pregação, que tem o dom e a facilidade, talento de comunicação, tem uma ousadia na fala, tem intrepidez na fala, tem uma boa comunicação, uma boa oratória, mas que acaba usando esses recursos dados por Deus para outra área que não seja a área da igreja, o reino de Deus, a atuação do reino de Deus, logo a gente diz que essa pessoa está enterrando o talento. Eu não estou querendo dizer que essa visão ela é errada, porque basicamente nós também recebemos os nossos dons de Deus e precisamos, obviamente, multiplicar os dons, precisamos multiplicar os talentos naturais que o Senhor nos concedeu, precisamos multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas a expressão talento aqui, nesse texto especificamente, tem a ver com dinheiro. O talento era uma moeda da época e um talento era semelhante a 10 a 15 dias de trabalho e dessa forma nós podemos então fazer as contas e podemos então ter essa convicção de que talento nesse texto especificamente tem a ver com recurso. É claro que ao longo do tempo nós utilizamos essa parábola para fazer essas afirmações, como eu disse agora, que não são de toda errada, mas que podem ser entendidas à luz de tudo aquilo que nós recebemos das mãos de Deus. Então, não é somente, ou tão somente, os dons e talentos que nós deveríamos estar colocando à disposição do reino dos céus, mas tudo aquilo que Deus nos concedeu. O que isso interfere na nossa compreensão nessa noite? Interfere naquilo que nós chamamos de vida. Então, Deus nos concede a vida e Deus nos concede muitas bênçãos a partir da vida. E logo precisaríamos, então, usar a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência, o nosso intelecto, as faculdades mentais, o nosso próprio corpo. Precisaríamos colocar tudo à disposição de Deus e multiplicar tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para agradar o nosso Senhor. Basicamente, eu sigo nessa linha com vocês nessa noite, pedindo que Deus fale ao nosso coração. No versículo 14, o texto vai dizer que esse Senhor chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Olha que interessante, esse Senhor, ele confia aos servos aquilo que é precioso, ele confia os seus bens. Da mesma forma que Deus confia a nós, como eu estava falando agora, a vida. E nós precisamos, então, celebrar a vida, multiplicar essa vida que Deus tem nos dado. E aí o texto vai dizer para nós, lá a partir do versículo 15, que ele chama os seus servos e a um ele deu 5 talentos.
O outro recebeu 2 talentos. E o outro recebeu 1 talento. Mas o texto vai sublinhar, e Jesus vai dizer isso de uma maneira muito brilhante, que o Senhor, ele é extremamente justo. Porque ele dá a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, Deus não concede 10 talentos àquele que não tem capacidade de gerenciar, de cuidar 10 talentos. O que nós aprendemos aqui? Que tudo aquilo que nós recebemos das mãos de Deus é porque nós temos capacidade para realizar aquilo que Ele deseja. É muito comum a gente acompanhar e ouvir pessoas dizendo que não tem capacidade para exercer determinadas funções na sua casa, na igreja, no trabalho, na vida. Mas Deus é que concede a capacidade a cada um. Da mesma maneira que nós não somos tentados além da nossa capacidade, Deus confia a nós bênçãos, dons, talentos, riqueza, de acordo com a nossa capacidade. Então, tudo aquilo que Deus concedeu a nós, nós temos a capacidade de gerenciar e precisamos multiplicar aquilo que recebemos de Deus. Então, se Deus tem concedido a você, e eu não sei o que Deus tem concedido a você, mas aquilo que Ele tem concedido a você, você tem a capacidade de gerenciar isso, porque Deus confiou a você. Algumas vezes eu digo que eu tenho ainda muito marcado em mim a timidez, a vergonha. Às vezes eu gostaria pessoalmente de fugir da câmera, do holofote, da parte central do culto. No entanto, eu preciso reconhecer a cada dia, estou confessando isso diante dos irmãos, que eu recebi essa capacidade. E se Deus me deu esse dom de falar, de pregar, de ensinar, o dom do pastoreio, eu preciso reconhecer que Ele também dará capacidade a fim de que eu possa gerenciar isso que Ele me deu. Então, o que eu quero estimular os irmãos e irmãs? Que você não subestime aquilo que Deus está te dando. Que você trabalhe sim dentro de si, dentro do seu interior. Que você reflita e que você se engaje no reino de Deus com aquilo que Ele te concedeu. Com as bênçãos que Ele te concedeu. Com a capacidade que Ele te deu. Porque, na realidade, Ele capacita. Ele que fortalece, é Ele que dá estratégias para a gente fazer bom uso daquilo que Ele já nos concedeu. Lembrando que vida é dom de Deus. Dons e talentos, dom de Deus. E precisamos, então, gerenciar tudo isso em nossas vidas. E aí diz o texto no versículo 16 que aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente e foi negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, ele conseguiu multiplicar. Ele ganhou 5, ele vai negociar, ele multiplica. De 5 ele parte para 10. Ele multiplica. Do mesmo modo, versículo 17, aquele que recebeu 2, ele também sai para negociar, ele consegue outros 2, ou seja, ele também multiplica 100%. Mas, no versículo 18, aquele que recebera 1, saindo, ele abre uma cova, ele esconde o dinheiro do seu senhor. E eu já ouvi gente falando assim, mas ele foi inteligente. Para que ele não fosse roubado, o que ele fez? Como ele estava com medo, ele abriu uma cova e enterrou, ele guardou. E alguém vai dizer assim, até que ele foi prudente, ele protegeu, ele guardou. Mas o Senhor confiou a eles esses bens. E confiou com uma finalidade. Aquele que ganhou 5 mostra essa finalidade. Aquele que ganhou 2 mostra essa finalidade. Qual que é a finalidade? De multiplicar. De fazer crescer. Lembrando que a parábola é sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus precisa ser multiplicado, ser ampliado, ser divulgado. Se eu recebi o reino dos céus em meu coração, cabe a mim multiplicar o reino dos céus. Eu não posso e você não pode enterrar
aquilo que Deus tem como a maior riqueza, que é o Evangelho. E aí o texto segue e vai falar para nós, lá no versículo 19, que depois de muito tempo, e aqui nós temos essa aplicação sobre a segunda vinda de Jesus, porque muitos julgam que está demorando, que já se passou muito tempo, que já se passou mais de 2000 anos. O apóstolo Pedro chega a dizer que alguns estão desacreditando porque pensam que o tempo está sendo muito demorado. Mas o texto vai dizer que depois de muito tempo esse Senhor volta. Da mesma maneira em que um dia Jesus voltará. Ele voltará. E a pergunta é: você crê? Você vive essa expectativa? Você celebra, o seu ser vibra com essa informação quando eu digo Jesus voltará, esse nosso Senhor voltará. Diz o texto no versículo 9, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E a expressão aqui, ajustar contas, é muito interessante e muito importante, eu diria, no texto. Porque esse Senhor veio para ajustar contas, para acertar com eles, para pedir contas daquilo que havia concedido, fornecido, confiado à mão deles. Esse Senhor volta e ele então vai pedir contas, ajustar as contas. É interessante que nós não gostamos muito dessa ideia ou dessa proposta de ajustar contas, porque na realidade isso traz algumas implicações para nós. Eu me lembro quando mamãe chegava e ela então deixava algumas tarefas, alguns afazeres de casa para a gente realizar e às vezes eu ficava brincando muito e esquecia de fazer tudo aquilo que minha mãe pedia que eu fizesse, e quando eu a via chegando do trabalho eu corria lá para lavar a louça, e então eu sabia que ela ia ajustar as contas, que ela ia perguntar o que eu fiz o dia todo. Então eu me lembro como que era tenso aquele momento da chegada dela. Por quê? Porque eu havia sido negligente. Então aqueles que agiram com prudência, aqueles que agiram com sabedoria, aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus, que tiveram a consciência de que tudo aquilo que receberam foi confiado pelas mãos de Deus, esses não têm o que temer. Mas essa ideia de ajustar contas é para mostrar que o mesmo Deus que concedeu de uma maneira dadivosa, graciosa, o Deus de amor também virá para mostrar a sua justiça. Porque muitas pessoas nos nossos dias têm essa falsa ideia de que o nosso Deus só externa ou só revela a sua face amorosa. Mas ele também mostra a sua face da justiça, daquilo que é correto. E nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que Deus vai aplicar a justiça. Às vezes, nós pensamos que a justiça está demorando, que o tempo está correndo, mas Deus vai ajustar as contas com aqueles que não se renderam, que não viveram para Ele, que não viveram para agradá-lo, que não viveram para servi-lo. O texto de Jesus mostra para nós que o Senhor volta para prestação de contas. E é interessante porque, por exemplo, nós temos no livro de Eclesiastes a expressão do sábio Salomão. Eu até anotei aqui no capítulo 12, versículo 14, quando ele fala que um dia nós estaremos diante dele, que nós prestaremos contas diante de Deus. E alguém vai dizer assim, olha, mas isso está no Antigo Testamento. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, vai dizer também que nós, um dia, prestaremos contas a Deus. O autor aos Hebreus vai dizer isso também. Isso perpassa as Escrituras. É claro que nós, os salvos, prestaremos contas, mas no sentido de estarmos diante dele.
porque a nossa vida já está selada pelo Espírito Santo de Deus, já temos a salvação como presente de Deus, já desfrutamos da vida maravilhosa, transformada por Jesus, mas aqueles e aquelas que ainda não se renderam, ainda não tiveram esse despertamento, estarão face a face com o Senhor, o justo juiz, e terão que prestar contas. Diz o texto lá no versículo 20, que ele se aproximou daquele que tinha 5 talentos, e esse que tinha 5 talentos disse assim: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que também eu ganhei. E olha que resposta maravilhosa que o Senhor concede àquele que tinha 5 talentos, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Muito bom. Parabéns. É isso mesmo que eu queria. Multiplicação, zelo, capricho, boa gestão da vida, dos dons, dos talentos, das capacidades. Parabéns. Muito bom. Você foi fiel no pouco, em 5 talentos apenas, mas eu vou dar a você o gozo de entrar no meu reino. Amados irmãos e irmãs, essa é a frase que mais queremos ouvir no dia ou naquele grande dia. Muito bem, servo bom e fiel. E a pergunta é: que tipo de servo somos? Somos servos bons e fiéis ou somos servos maus e negligentes? Aquele que recebeu 2 talentos também, da mesma maneira, entrega ao seu senhor os 2 que havia recebido e mais 2, são 4. E recebe o mesmo elogio, a mesma saudação e a mesma promessa. Na realidade, já nem é mais promessa, já é realidade. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Parabéns, servo bom e fiel. Verso 24. Chegando por fim, aquele que recebera 1 talento disse, olha como ele começa. Ao invés de ele chegar falando como os demais, olha, eu recebi tanto e agora eu tenho aqui tanto, ele já chega se desculpando, ele já chega se justificando, ele já chega com a sua desculpa preparada, porque ele já acabara de ouvir e ver seus outros amigos, outros 2 servos, prestando contas. Ele começa então a articular a sua desculpa esfarrapada. Olha o que ele diz, verso 24. Sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste, e eu fiquei receoso. Como eu fiquei receoso, eu escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Eu vou te devolver aquilo que o Senhor me deu. Mas quando foi confiado com o desejo, com o propósito, com a intenção de que aquilo que fora recebido fosse multiplicado, fosse administrado. Mas ele agora devolve da mesma maneira que recebeu. Assim como nós não podemos passar a vida toda sem multiplicar, sem divulgar o reino dos céus. Não podemos simplesmente fazer com que a semente do evangelho germine no nosso coração sem que nós não venhamos a semear em outro coração. Não podemos acolher a mensagem do evangelho e não divulgar a mensagem do evangelho. Não podemos ficar receoso. Olha, eu tenho receio porque Deus tem um padrão muito alto, porque Deus é excelso, e eu não sei se eu vou atingir todas as expectativas. E a minha pergunta é: quantas pessoas que estão com as suas desculpas prontas e não atuam, não servem, não se engajam com o reino dos céus? Essa era a desculpa dele. Tenho receio, eu tenho medo, o Senhor é justo, o Senhor é severo. Olha a resposta no verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente.
Olha que contraste com aqueles dois homens, os dois servos que receberam o elogio, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você trabalhou com esse pouquinho de dinheiro, eu vou te colocar sobre o muito. Olha o contraste novamente, o pouco com o muito. Agora você tem a abertura, o acesso, a entrada no gozo do teu Senhor. Se você conseguiu administrar aquilo que era pouco, agora você terá em abundância. Agora, esse homem que não conseguiu multiplicar, não conseguiu administrar, não conseguiu governar apenas um talento, olha o que ele ouve no versículo 26, servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei, ajunto aonde não espalhei, você sabia isso? Cumpria. Olha o que o Senhor fala no verso 27, cumpria, portanto, que entregaste o dinheiro ao banqueiro, aos banqueiros. E eu, quando voltasse, eu teria pelo menos os juros daquilo que é meu. Nem isso você fez. Nem isso você fez. Você não conseguiu tirar os juros. E aí a expressão forte que Jesus diz para nós no verso 28 é que pede-se que seja tirado o talento desse que tem um e dado àquele que tem 10. E a expressão de Jesus no verso 29, eu não sei se para você soa forte, mas para mim é muito forte, quando ele diz assim, porque a todo o que tem se lhe dará. Se você já tem, você terá mais. E terá em abundância. Mas ao que não tem, ao que não quer, ao que não cumpre, ao que é negligente, ao que é servo mau, até aquilo que tens lhe será tirado. Então, veja o contraste. De um lado você tem os dois servos bons e fiéis, foram fiéis no pouco, e agora vão gozar daquilo que é muito, da eternidade. E nós temos um servo mau e negligente, que, por ser mau e negligente, até aquilo que recebeu é tirado. E aí o versículo 30, ele encerra e arremata de uma maneira tão forte e contundente, eu diria, quando o próprio Jesus diz que esse servo que foi mau e negligente, ele recebe um outro adjetivo ainda mais terrível. Porque se o servo que recebeu 5 e 2 recebe o elogio assim, muito bom, servo bom e fiel, então ele é bom e ele é fiel. Já aquele que é mau e negligente, no versículo 30, ele recebe o título de inútil. E o servo inútil? Por que inútil? Porque ele enterrou, porque ele teve medo, porque ele não fez nada. Então, esse servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está falando, mais uma vez, é dessa separação, dessa diferenciação do céu em contraste com o inferno. Se no inferno tem choro e ranger de dentes, no céu tem alegria de estarmos no gozo do nosso Senhor. Se no lar de trevas, como o texto diz aqui, no lugar de trevas, os maus e negligentes, inúteis diante do reino de Deus, serão lançados, aqueles que são bons e fiéis entrarão no gozo do seu Senhor. Então, o que Jesus está querendo mostrar para nós é o seguinte: há aqueles que usam tudo que receberam de Deus, multiplicam, se envolvem no reino e entram nas mansões celestes, entram no gozo do seu Senhor. Serão, como diz na teologia paulina, cordeiros com Cristo. Reinarão com ele, como diz João em Apocalipse, para todo sempre. Já aqueles que não são proativos, são negligentes, são maus, esses recebem o quê? A punição e o castigo. Então, no reino dos céus tem duas possibilidades. Ou você é servo mau e negligente, ou você é servo bom e fiel. E aí, precisamos escolher de que lado vamos ficar. Precisamos escolher se vamos fazer de tudo
para o avanço do evangelho do reino de Deus, se vamos nos engajar, se vamos nos envolver, se vamos usar todas as ferramentas que Deus já nos deu, que vamos contar com a capacitação de Deus, a fim de que demos conta de exercer o nosso ministério, exercer os nossos dons e talentos, ou se seremos maus e negligentes e vamos então cavar uma cova, jogar o nosso talento, fechar, mas o dia em que nós estivermos diante dele para prestar contas, nós ouviremos: servo mau e negligente. Você nem teve temor de fazer aquilo que deveria ser feito. Amados irmãos e irmãs, eu espero que todos nós ouçamos do nosso Senhor o seguinte elogio: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ainda estamos servindo ao Senhor nessa vida, nessa estrutura chamada de mundo, mas um dia estaremos com o nosso Senhor sobre o muito, sobre aquilo que a Bíblia diz de lar eterno. E eu espero, oro e almejo ouvir do meu Senhor: entra no gozo do teu Senhor. Pode entrar, mas para entrar, a senha é essa: servo bom e fiel. Que Deus nos encontre sendo servos e servas dele, servos bons e fiéis. O inútil não serve. Os úteis sim, são bons e são fiéis. Que Deus nos encontre assim, bons servos e fiéis servos. Que Ele nos abençoe. Amém.